Hoje o nosso estudo está aqui no Salmos 10. A audácia dos perseguidores e o refúgio em Deus. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga todas as suas cogitações. Não há Deus, os seus caminhos são sempre atormentadores, os teus juízos estão longe dele em grande altura, trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma ciladas em esconderijos, como o leão. No seu covil, armas ciladas para roubar o pobre. Rouba-o colhendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se. Cobriu o seu rosto, nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueças dos necessitados. Porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo, no seu coração, que tu não inquirirás. Tu o viste porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares sob tuas mãos. A ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio malvado. Busca a sua impiedade até nada mais achares dela. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra serão desarraigados os gentios, ou seja, as nações, né? Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás o seu coração, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Então aqui a palavra de Deus mostra para nós a audácia dos perseguidores e o refúgio em Deus. A palavra de Deus, ela sempre mostra os dois lados, né, da história, né? E nós temos que nos examinar e ver em qual situação nós nos encaixamos, né? Aqui está falando das pessoas que são mansas, que buscam o refúgio em Deus, e está falando daqueles que são os que provocam o mal, né? Está falando daqueles que são oprimidos e está falando daquele que oprime, né? E está falando que esse que oprime, que pratica o mal, que faz tudo que não presta mesmo ao próximo, ele acredita que Deus não vai fazer nada, que Deus até já se esqueceu daquelas pessoas, e ele acredita que não vai ter ali uma justiça, né, que vai julgar ali o que ele está fazendo. Ele acredita na própria força, ele acredita, né, na força do próprio braço, e então ele vive assim, sem lei mesmo, né? Não tem nenhum temor de Deus. Quanto aos que temem a Deus, respeita,
mesmo sofrendo, eles estão buscando esse refúgio em Deus, né? Tá esperando o refúgio em Deus, né? E a palavra do Senhor é bem clara quando ela mostra aqui que o Senhor é um Rei eterno, né? E que o Senhor vai desarraigar da terra esse tipo de gente, né? E mostra também que o Senhor, ele escuta, né, o desejo dos mansos, né? E ele vai confortar o coração. E vai fazer justiça, né, tanto ao órfão como ao oprimido, né? E a fim de que o homem não prossiga nessa violência, né? Então, assim, quem crê no Senhor, ele, mesmo sofrendo, ele vai buscar o refúgio em Deus, porque ele sabe que existe um Deus que habita no mais altos céus. Ele sabe que tem um Deus que tudo vê, tudo sabe, tudo pode. E, às vezes, até no meio do sofrimento, chegamos a falar alguma tolice por causa da opressão, do sofrimento, mas logo a gente se arrepende e corre para Deus, porque a gente sabe que não tem outro lugar para ir a não ser Deus. E hoje, em nome de Jesus, né? A gente acredita no Espírito Santo de Deus, mas tem pessoas que vivem como se Deus não existisse, como se a justiça de Deus nunca fosse acontecer, faz as coisas, não se arrepende, porque mesmo sendo filho de Deus, a gente erra, né? E a gente se arrepende, né? O arrependimento vem. Mas a pessoa que vive assim, ela não tem arrependimento. Ela faz as coisas ali conforme a vontade, né? Pode tudo, não respeita e não existe arrependimento, né? A pessoa acha que está acima do bem e do mal e não, enfim, que Deus não está vendo, que Deus não vai fazer nada. Para muitos Deus nem existe, né? Mas aqui a palavra de Deus mostra que essas pessoas, se elas não se arrependerem, já estão condenadas, né? Então, assim, a palavra de Deus nesse capítulo aqui, o salmista deixa bem claro a audácia dos perseguidores, é o tema dos salmos, né? E o refúgio em Deus, né? Daqueles que crê no Senhor, né? Então, aqui no 5 ele fala: os seus caminhos são sempre atormentadores, os teus juízos estão longe dele, em grande altura trata com desprezo os seus adversários, né? Então aqui e fala que aqui no 4, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga todas as suas cogitações. Não há Deus, né? Que tolice, né? A pessoa que pensa dessa forma. E assim, a pessoa que vive no orgulho, ela não investiga as suas próprias cogitações. Por quê? O normal é quando nós estamos... Por isso que a palavra do Senhor, Jesus Cristo mesmo falou isso, que nós devemos nos examinar, né? Nos examinar, porque ele fala que se a gente julgasse a gente mesmo, se cada um de nós julgasse a si próprio, não necessitaria de sermos julgados, né? Então isso quer dizer que quando a gente examina a nossa vida e nós vemos ali a nossa pequenez diante de Deus, né? E nós comparamos ali a palavra com aquilo que a gente está fazendo, o normal é a gente se sentir mal se a gente está fazendo alguma coisa errada. É a gente reconhecer que está errado, é a gente ver que a gente está totalmente fora daquilo ali e a gente se arrepender, né? Mas a pessoa que tem orgulho, ela gloria-se, né? Porque a palavra de Deus diz aqui no 3 que o ímpio gloria-se do desejo da sua alma e bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do orgulho, o ímpio não investiga todas as suas cogitações. Então ele não se examina, ele não se enxerga, né? E ali ele vive como se Deus não existisse. E os caminhos são sempre atormentadores, né? Os teus juízos estão longe dele, enfim. E trata com desprezo os adversários. Então, assim, a pessoa vive, né? Não tá nem aí para nada, né? E a pessoa aqui fala que os caminhos são sempre atormentadores.
E pessoas atormentadas, elas atormentam outros, né? E às vezes a pessoa é atormentada, mas nem se dá conta disso, né? A pessoa é uma pessoa perturbada, assim, é uma pessoa infeliz e não se dá conta disso, né? É cheia de si, é cheio de si, não tá nem aí e vai espalhando o mal, né? E tem várias formas de fazer o mal ao próximo, né? Fazemos o mal falando, agindo, pensando, enfim, praticando, né? Então, por isso que é necessário nós estarmos sempre nos examinando para nos corrigir, né? Aqui é muito, quando fala aqui no 4 que o orgulho e o ímpio não investiga todas as suas cogitações, né? E aí, tipo, não há Deus. Por quê? Porque a pessoa não se examina e não quer, o orgulho cega a pessoa, né? No entanto, a pessoa que crê em Deus, que busca ali, fala que aqui no 40, não, aqui no 14. Tu o viste porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares sob tuas mãos. A ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão, né? Então, o pobre, o órfão, né? A pessoa que está ali sendo perseguida pelo mal, ela vai correr para Deus, né? E o Senhor é o nosso refúgio, né? Aqui no Salmos 46, 1, a palavra de Deus nos dá confirma isso mais uma vez, né? Aqui o tema desse salmo é a fé perfeita em Deus. Eu vou ler só o 41. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, é isso que é Deus para nós, né? Para quem crê, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quanto mais angustiado estamos, mais corremos para Deus, né? Quem crê em Deus, né? Quem não crê se revolta com Deus, né? E às vezes, até crendo, pode ser que a pessoa fique ali sem entender, questionando Deus, mas logo a pessoa cai em si e a pessoa entende que não tem para onde ir a não ser Deus, né? Então é isso que falta para a pessoa que tem essa iniquidade aqui, essa audácia, esse orgulho, essa mania de querer perseguir o próximo, de só se sentir feliz quando está fazendo mal, né? Então, assim, tem gente que a felicidade dele é fazer o mal, né? As meditações dele é tudo mal, né? E a ponto da pessoa duvidar da existência de Deus. E aqui no 6 fala, diz em seu coração, não serei abalado porque nunca me verei na adversidade. Quando a gente crê em Deus, a gente fica buscando não ser abalado, mas em Deus, né? A gente crê que Deus não vai deixar a gente ser abalado, né? Como está lá escrito nos Salmos, acho que é 125, que fala que aqueles que confiam no Senhor não serão abalados, né? Mas vão permanecer para sempre. Se eu não me engano é esse. Mas aqui a pessoa já diz em seu coração, que está falando do ímpio, né? Está falando que ele acredita que não vai ser abalado, mas ele está confiando nele mesmo, né? Não está confiando em Deus, né? Eu não entendia esses salmos antigamente, eu lia essa parte aqui e eu achava que aqui era o servo de Deus, a pessoa que crê em Deus que falava isso. Mas esse salmo está falando do ímpio, né? E vai começar a falar da pessoa do que está servindo a Deus mais para baixo aqui. Então eu não entendia, mas aqui é o ímpio falando que ele não vai ser abalado porque não vai se ver na adversidade. A confiança do ímpio está nele próprio, né? A pessoa que não acredita, que acredita muito em si mesma, ela tem essa convicção aqui nela, né? Só que o Filho de Deus tem essa convicção em Deus, né? Ele fala que ele não vai ser abalado porque ele confia em Deus, né? Então, assim,
vai confiar que Deus não vai deixar ele ser abalado, né? Então, aqui a pessoa que não serve a Deus, ele vai ter essa convicção nele próprio, né? Ele vai tirar Deus da história e acredita que não vai ser abalado porque é muito competente, é muito capaz, enfim. Então, assim, essa é a diferença, né, entre quem crê e quem não crê, né? O que crê busca refúgio em Deus e o que não crê, ele acha que a força dele, que a competência, que a inteligência, que tudo que ele tem é obra da própria inteligência que ele tem, enfim, que ele é superdotado, enfim. E ele tira Deus da história, né? Mas o Filho de Deus, ele nota o Senhor em tudo que vai fazer. Amém? Então, espero que esses salmos ele venha trazer reflexão para a minha vida, para a sua vida, né? E que eu e você, em qualquer situação, note o Senhor Deus, em tudo que for fazer, o nome de Jesus, que está sobre as nossas vidas, né? Então, que a gente venha nos examinar, nos enxergar, nos corrigir e que a gente seja livre dessa iniquidade chamada orgulho, audácia, orgulho, arrogância, que nada disso vai trazer proveito para a nossa vida, mas que sejamos livres, limpos dessas coisas e sejamos pessoas que buscam sempre o nosso refúgio em Deus, porque não existe outro lugar para nós irmos a não ser Deus, né? Ele verdadeiramente, o Senhor é um Rei eterno, né? E Ele é o lugar mais seguro para nós. Amém? Então espero que esses salmos ele venha trazer reflexão para nossas vidas, de forma que a gente possa nos examinar e escolher o lado certo para ficar, né? Porque aqui tem os dois lados da questão, aquele que vive sem notar Deus e o que vive notando Deus, que nós escolhamos o lado certo. Se esse canal for bênção para a sua vida, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário, que aí você vai estar ajudando, vai fazer esse canal alcançar mais pessoas. Amém? Desde já, meu muito obrigada. Deus abençoe.